Você já reparou que é quase impossível falar de política hoje sem se meter numa briga? Seja com familiares, seja dentro da igreja, às vezes no grupo do WhatsApp da família. Falar de política hoje se tornou sinônimo de briga e discussões. Até mesmo os debates políticos já não são mais debates pacíficos. São debates que geram brigas e até mesmo umas cadeiradas, não é mesmo? É sobre exatamente isso que nós vamos falar hoje. Como que o cristão vai se posicionar dentro de um cenário político? Será que nós cristãos devemos nos calar, ficar omisso, se opor, não participar de debates, não votar tudo em branco, nem votar, não pode, né? Pelo amor de Deus. Mas será que, por outro lado, a gente tem que ir, colocar as caras, entregar panfletinho, briga no Instagram? Como que nós devemos se posicionar perante esse cenário político? É sobre isso que nós vamos falar. E se você não me conhece, eu sou o Gustavo, cristão, filho de pastores, casados e neste momento que eu estou gravando um vídeo, 25 anos, prazer, será uma honra te ensinar um pouquinho sobre a Bíblia e sobre vários assuntos que teremos neste canal. Vamos para cima? Primeiro ponto que nós precisamos lembrar é Filipenses 3:20. Em Filipenses 3:20, Paulo nos lembra que a nossa cidadania não está na terra, a nossa cidadania está no céu. Então, nós não temos nenhum partido político, nós não temos nenhum candidato ou governo que vai representar o reino de Deus. Quem representa o reino de Deus é Jesus. Não existe super político, não existe super partido, não existe nada disso. Então nós cristãos não temos um super político, nós não temos um candidato de estimação e nada disso. Nós votamos pensando em valores e princípios. Política é um instrumento de gestão para o bem comum, mas não salva ninguém. Você não vai para o céu porque você votou na direita, você não vai para o céu porque você votou na esquerda. Nenhum político consegue te salvar. Nenhum político consegue te levar para o céu. Nenhum político vai mudar de fato a sua vida. O único que transforma vidas é Deus e mais ninguém. Então não podemos colocar a nossa esperança no governo. Nossa esperança, a esperança do cristão está em Deus. Quando nós começamos a ir para a rua, discutir por causa de político A ou político B, nós estamos entrando na armadilha da idolatria e da frustração, porque o único que promete e cumpre é Deus. Se a política ela não salva, por que nós devemos nos importar? Simples. Eu vou resumir isso daqui em 3 pilares. Primeiro, 1 Timóteo 2:1 diz que nós devemos orar pelas autoridades. Mas Gustavo, e esse governo que não faz nada, que isso, que aquilo? Orar pelas autoridades. A Bíblia não está dizendo que você tem que orar pelo A, a Bíblia não está dizendo que você tem que orar pelo B, a Bíblia está dizendo que você tem que orar pelas autoridades. Independente se você votou ou não, você precisa orar para que haja paz e ordem. Então, não interessa, eu gosto do político que tal, não gosto, eu concordo, eu não concordo, não interessa. Nós precisamos orar para que haja paz e ordem. Segundo ponto, a gente precisa votar com responsabilidade e cobrar transparência. Então, sim, se você é um cristão empreendedor, você precisa pagar os seus impostos, porque se você transgride a lei do homem, você está transgredindo a lei de Deus e você tem que acompanhar os frutos de quem governa. Não interessa se é A ou B, quais são os frutos? Hoje no momento que eu estou gravando este vídeo, nós estamos em pré-eleição, né? Tudo esse negócio de eleição. Você precisa, antes de qualquer coisa, olhar os frutos. Qual que é os frutos desse candidato que você está pensando em votar? Pense nos frutos, não apenas na promessa. Promessa qualquer pessoa faz.
Agora, nós precisamos pensar nos frutos, olhar os frutos. Será que essa pessoa ela aparece de 4 em 4 anos? Será que essa pessoa ela só vai para a igreja em 4 anos? Porque tem isso, gente. Infelizmente, nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos numa depravação humana desde a queda de Gênesis. Então, tem político corrupto, sim. Tem político que aparece na igreja 4 em 4 anos. Tem político mentiroso. Tem político bandido. Tem muita coisa. Agora, nós precisamos pensar e olhar quais são os frutos dessas pessoas. Tem fruto bom? Tem fruto ruim? Vamos pensar nisso. 3. Nós precisamos pensar na defesa dos vulneráveis, priorizar justiça, honestidade e proteção. Será que o seu político aí, a pessoa que você está pensando em votar, está priorizando a justiça social? Está sendo honesto? Está protegendo os mais fracos? Porque o verdadeiro evangelho é proteger os pobres e as viúvas. Então, como que está o nosso cenário político hoje? Será que os mais fracos estão tendo justiça do governo? Será que nós temos uma honestidade, uma transparência do governo? Será que este candidato ele está sendo honesto? Ele vai proteger os mais fracos? Então nós precisamos pensar nesses 3 pilares. Então, por fim, para não ficar muito longo, nós precisamos ter cuidado com a nossa postura. Nós precisamos continuar em unidade. Nós precisamos continuar amando o próximo. Nós não podemos ser destruídos por preferência partidária. Você não pode entrar em uma discussão e parar de falar com o tio, a avó, amigo por causa de direita, esquerda ou centro, ou seja lá o que for. Você não pode deixar isso te destruir. Nós cristãos somos chamados para viver em comunidade. Suportai uns aos outros, amai uns aos outros. Nós somos chamados para viver em comunhão. Então nós não podemos sair de uma mesa porque estão falando do partido da esquerda. Nós não podemos sair da mesa porque está falando do partido da direita. Então nós não podemos propagar, por exemplo, fake news dentro do nosso Instagram. Nós não precisamos usar discurso de ódio. Ei, não combina. Discurso de ódio na boca de um cristão não combina. Nós não ofendemos ninguém. Nós podemos sim levar argumentos consolidados baseados em fatos, em números e história. Argumentos não são ofensa. Assim como nós dizemos, por exemplo, num conteúdo de teologia, que é a apologética, que é defender a minha fé, não é ofender ninguém, é defender. Então nós precisamos pensar nisso também com a linha política. E outra coisa, as nossas redes sociais. Nossas redes sociais é a rede social de um cristão, ela não deixa de ser de cristão no tempo de eleição. Então, um conselho aqui para uma pessoa que gosta de política, que acompanha política, não só de 4 em 4 anos, eu estou sempre acompanhando, não escute cegamente, não aceite cegamente tudo que a pessoa de um lado fala. Também não rejeita tudo que a pessoa do lado que você não gosta está falando. Nós somos comprometidos com a verdade e não com slogans baratos. Que essa mensagem, que esse vídeo, ele tenha destravado algo na sua mente. Nós podemos sim se misturar, mas somos sal e nós somos luz. Mesmo em meio a um cenário político, nós tenhamos uma postura diferente das outras pessoas, para que outra pessoa consiga enxergar que nós somos cristãos, mesmo num cenário político. Então, para a gente encerrar, deixa a sua visão nos comentários, se inscreva aqui neste canal e, acima de tudo, sempre com respeito, sem ofensas e sempre contribuindo e não atrapalhando. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!